Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Queremos ouvir você. O podcast O Marqueteiro é feito para transformar a forma como pensamos marketing e negócios, e sua opinião é essencial. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e ajude a construir uma comunidade engajada. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar de decidir criativamente, como a neurociência pode ajudar nas escolhas mais complexas. Para falar desse assunto tão complexo, a nossa convidada é Cris Lindner. É isso, Cris? É isso mesmo. A, Prazer enorme estar aqui com você, Luiz. a Cris, ela é designer e educadora com mais de 20 anos de experiência e atua como Neuro Experience Design, unindo neurociência, design thinking e tecnologia. Fundadora da Inovate e cria soluções inovadoras e frameworks originais para marcas como Globo, Coca-Cola e Bradesco. Cris, é um enorme prazer de ter você aqui no nosso canal, falar de um tema extremamente atual, extremamente difícil, e você gentilmente aceitando o nosso convite, né? E que não é uma inteligência artificial falando, né? Eu mesmo estou aqui, é real, a Cris também é real, e nós vamos estar falando com vocês esse período, né? Mais do que trazendo todas as respostas, incentivando, né, vocês, ouvintes, a procurar um pouquinho mais de informação sobre esse assunto. Não é isso, Cris? É isso? Maravilha, Luiz. É isso mesmo. Não, é muito bom estar aqui com você. Prazer enorme de estar aqui no canal. É, como a gente falou, né, quebrando alguns paradigmas em relação a essas nomenclaturas, né, identificações, né, colocar a gente em umas caixinhas. E limitar justamente nossos processos de decisão mais criativos, não é verdade? Sem dúvida. E aí vem aí toda essa informação científica para dar embasamento aos processos de decisão, e aí, assim, somos aqui reais falando, mas diga-se de passagem, sim, criamos uma inteligência artificial para ajudar justamente as pessoas a tomarem essas decisões mais complexas de maneira criativa, preservando a sua autenticidade, a sua originalidade, a sua comunicação com o melhor da ciência e tecnologia a serviço do design thinking, e sim também do marketing, do branding, da comunicação bem feita, para que as pessoas possam, então, se posicionar no mercado e tirar o melhor do mercado, né? Dar o melhor de si mesmas e tirar o melhor do mercado, né? Em troca, né, como contrapartida dessa preservação da autenticidade da pessoa, né? E aí, justamente, vir de encontro a uma proposta de valor, onde essa visão que a gente estava comentando antes de entrarmos aqui ao vivo sobre o marqueteiro, né, de a pessoa ter essa habilidade de vender, de se vender e de se propagar, de propagar sua verdade, sua mensagem, sem perder essa essência, né, sem perder essa originalidade, a autenticidade dela, e vender a si mesma, no sentido da pessoa acabar, às vezes, perdendo essa autenticidade, se tornando aquela visão pejorativa do marqueteiro que tantos falam, né? Mas quando, na verdade, quando a pessoa perde a essência dela, perde a autenticidade dela, aí sim, talvez ela se torne essa visão de vendedor ou marqueteiro que se fala ou que se tem essa impressão de que a pessoa se torna, né, ou é, ou deixa de ser, mas quando ela perde, né? Agora, quando ela mantém essa autenticidade, quando ela mantém a sua essência, mantém o seu posicionamento, sua ética, seus valores, apesar, né, e não só apesar, mas até fundamentando o seu sucesso, o tamanho do seu sucesso,
que é o que você faz com esse canal, por exemplo, né? Então, a gente vê a diferença entre o bom marqueteiro e um mau marqueteiro, né? E aí a gente tem essa separação, né? Então, nós trouxemos aí ao mercado uma solução que pudesse ajudar outras pessoas a terem esse grande poder, né, com responsabilidade igualmente, e poder se pronunciar abertamente, poder se propagar abertamente no mercado, sem esses medos, né, tanto que travam por as pessoas não quererem se tornar aquilo que elas temem, como eu não quero ser um vendedor chato, eu não quero ser um marqueteiro chato, e aí por isso que eu não vou me expor, da mesma forma como quem fala, puxa, para eu poder conseguir ter sucesso e vender bem ou me posicionar bem, eu vou ter que fazer isso que todo mundo está fazendo. E aí eu vou ser essa pessoa, esse mau marqueteiro, esse mau vendedor que eu tanto não gosto. Eu mesmo não gosto. Né? E aí, ela por quê? Porque ela não tem fundamento para fazer isso, ela só copia. E aí ela copia ainda, copia mal, e aí ela realmente está caindo nesses paradigmas, né, que nós estamos aqui tentando quebrar. E aí, justamente nessa proposta de valor de quebrar esses paradigmas, que a gente trouxe uma tecnologia que facilita a vida das pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade de desenvolver essas habilidades de uma maneira mais ampla, com embasamento científico, embasamento teórico, com anos e anos de estudo, que nós, eu, você e outras pessoas aqui que já tiveram a oportunidade de estar no canal, tivemos a chance de ter e fazer. Né? Então, agora a gente está ajudando as pessoas aí, Brasil afora, para poder se posicionar no mercado e fazer uma boa campanha, fazer um bom projeto, desenvolver um bom produto, ter uma boa marca, mas principalmente ter a chance de ter um grande propósito. Sem dúvida. E é interessante a sua fala, né, Cris? Porque, na verdade, o ambiente está extremamente complexo, né? Fazendo com que as decisões organizacionais se tornem complexas e como o mercado é volátil, ou seja, as mudanças são muito rápidas, você, além de atuar no mercado complexo, você tem que tomar decisões e não tem tempo para errar, porque não é mais aquela ideia de que, se eu errar, eu corrijo, vou perder um pouco aqui, mas recupero ali. Ou seja, às vezes o erro pode ser fatal para as organizações, isso em função até dos meios que propagam uma informação ruim, acaba muitas vezes a empresa não tendo condições de resolver e levando a um processo, às vezes, de falência ou de dificuldade depois de ajustes estratégicos, né? E aí, com base nisso que você disse, vem a neurociência, né, auxiliando a tirar um pouco da pressão que esse executivo tem no processo de tomar decisão. Então, eu achei interessante e gostaria que você falasse um pouco mais de como a neurociência, né, no caso, ela pode ajudar nesse sentido de tirar a pressão do executivo, né, do gestor, do estrategista, para que ele possa tomar decisões mais seguras, mais fundamentadas. É claro que a gente não está aqui excluindo a ideia do feeling. É importante o feeling do empresário, do empreendedor, mas esse feeling sozinho hoje em dia é um risco muito grande por parte das organizações, né, Cris? Eu diria que, assim, esse intuitivo, né, essa visão do feeling humano vai sempre existir, mas quando você tem um embasamento de dados operando por trás, dando mais solidez para que esse feeling possa encontrar a essência dos significados ali, né, nas entrelinhas desses dados, isso pode ter muito mais resultados positivos, vamos dizer assim, ali no final, né, na hora da ação propriamente dita. E aí é que nós ajudamos, né? Porque a complexidade se dá justamente nesse volume enorme de informações que a gente vê, e tem talvez uma falsa impressão ou uma impressão ilusória
sobre a questão da complexidade. A complexidade, ela é fractal, ela é padronizada, ela tem um ritmo, mas ela preserva em si uma essência. E nessa essência você precisa entender os fundamentos dela para poder conseguir traduzir as suas interpretações e aí, por fim, a decisão, para que vai formalizar o teu posicionamento em relação à interpretação que você teve daquele contexto. Dito isso, essa essência, né, como a gente estava falando, é fundamentalmente existencial humana, né, basicamente das relações humanas, o que significa, o que significa o próprio valor do significado, né, o que tem valor para você, o que tem valor para mim, quais são as diferenças entre esses interesses e por que que a gente escolheria se relacionar, por que que a gente trocaria alguma coisa, qual que é o meu benefício de propor alguma coisa aqui e você em troca, né? Por que que a gente está conversando, por que que isso é importante, e quem está ouvindo, por que que isso tem valor, né? E o valor, então, em si, porque toda troca cria essencialmente valor. O valor em si, ele tem muitos significados. Ele pode ter muitas linguagens, ele pode ter muitas interpretações. Ele essencialmente também não necessariamente é o mesmo valor. A troca pode ser a mesma, os elementos dessa troca podem ser distintos entre as partes, e o valor, tanto criado para ambas as partes, pode significar coisas diferentes. E essencialmente, normalmente, significa, né? E aí, quando a gente está falando que é uma troca de conhecimento versus versus um valor monetário, né? Como que você valoriza isso? Sem dúvida. Né? Como que você quantifica ou qualifica isso? E aí, nesse processo é que você tem que pegar a essência dessa troca, né? Seja, então, uma relação de trabalho, então, um chefe pede, ou um líder, né? Vamos lá, chefe ou líder, né? Então, pede alguma coisa para o funcionário colaborador vai retornar. Então, o que você está pedindo, né? Versus o que ele está levando em troca. Bom, ele tem um salário no final do mês, né? Ou no final do mês ele tem um salário. O que isso significa? Né? O que ele já está deixando em troca na empresa? Bom, ele está dando o tempo dele. Que tipo de tempo? Para fazer o quê? E aí começa, bom, vou fazer o quê? E aí você pediu uma coisa para o funcionário. Está dentro do escopo que estava necessariamente dito ali, né, do que se espera do papel dele? É alguma coisa fora do escopo do papel dele? É alguma coisa que essencialmente vai entrar em conflito com os interesses dele como ser humano de se manter digno? E aí? Né? E aí a complexidade começa a aparecer e ela pode parecer que é difícil, mas quando você vai eliminando essa quando você vai perguntando por quê, por quê, por quê, né? Você vai aprofundando os significados e os valores, né? Normalmente as dificuldades de se realizar alguma coisa, ou seja, de efetivar a troca, né, de que a troca aconteça. As dificuldades enfrentadas para que essa troca efetive são um reflexo do porquê, essencialmente, o valor não está bem dimensionado em termos de vantagem para que a troca aconteça. Então, ali mora os limites, né? Quando você tem os limites. Por que eu não estou fazendo isso? Por que isso não está dando certo? Por que isso não está acontecendo? Vai mostrando os limites dessa troca.
Vamos materializar isso um pouquinho, né? Para não ficar tão filosófico e as pessoas entenderem. Vamos lá, você pede, então, vamos usar o exemplo do funcionário, né? E aí você está pedindo para a pessoa fazer algo, fazer alguma coisa que vai além do horário dela, né? É uma coisa que ela vai ter que ficar até um pouquinho mais tarde. E, essencialmente, talvez ficar até mais tarde não seria um problema. Mas naquele dia é aniversário do filho dessa pessoa. E ela precisa voltar para casa naquele dia. Então, qualquer outro dia ela iria. Mas naquele dia, isso ia ser complicado. E aí? Como é que ela passa por cima disso? Né? Então, ela vai entrar em conflito interno. Primeira coisa, ela vai entrar em conflito. Então, ela já vai pôr de alguma forma que isso é ruim. Ela vai expor para quem? Como que ela vai expor? Ela vai expor para o próprio chefe? Ela vai expor para o filho? Ela vai expor para o marido ou para a esposa, que vai estar em consequência, né, dessa frustração? Enfim. E aí ela vai reverberar isso para quem? Como que ela vai fazer isso? Né? E aí ela começa as atitudes. Ela vai ter, obviamente, ela tem que lidar com alguma perda aí. Alguma coisa ela vai perder. Outra coisa ela vai ganhar. Ela vai ganhar alguma coisa em troca disso? Talvez essa que é a diferença. Aqui ela está sentindo a perda. Não está sentindo o ganho. Por que ela vai fazer isso? Né? Então, talvez ela pudesse negociar melhor com o chefe dela, se ela pudesse ilustrar o tamanho da perda. Ou talvez o chefe pudesse negociar melhor com ela o tamanho do ganho. Mas se ele não sabe que é aniversário do filho dessa pessoa, como é que ele vai executar melhor a proposta, a oferta de valor? Olha, eu sei que hoje era aniversário do seu filho, é aniversário do seu filho, e para você fazer isso que eu estou te pedindo, você iria perder esse aniversário. O que eu posso fazer em troca Para compensar. para compensar? Porque, veja, isso é o aniversário do seu filho não tem preço. Eu reconheço isso. Mas o que eu estou falando vai gerar um bônus até o final do ano para você, de tanto que isso pode representar, de repente, uma viagem para a Disney com o seu filho. Pronto, já mudou a oferta de Sim. valor em relação a isso. Então, de repente, é uma negociação que vai ser uma perda, mas é uma ganha-ganha depois. Então, de repente, esse pai pode ligar para o filho dele e fazer outra oferta. E falar, olha, filho, aconteceu um imprevisto aqui no trabalho, mas se o papai ficar aqui, vai ter a viagem na Disney no final do ano, entendeu? Então, assim, o que você prefere, né? E aí, às vezes, fala assim, não, cara, olha, eu falei com meu filho e a viagem, ele prefere o aniversário do que a viagem da Disney. Ok. Ok, fala assim, olha, aí ele liga pro funcionário, né? Aí vai escalando, né? Mas eu liguei pro meu assistente aqui, ou pro meu estagiário, não sei o quê, e eu já instruí ele de fazer isso, ele já vai fazer, e aí eu vou pro aniversário, na volta eu volto para cá e faço e vou fazer e vou varar a noite para fazer o projeto e aí depois na volta, né? E aí eu fico aqui até de manhã fazendo o projeto, enfim, dou um jeito de fazer. Não vou deixar de te atender, mas não vou atender como você estava imaginando que eu ia atender. Né? Então, assim, quer dizer, no final deu-se um jeito. Sim, Talvez não resolveu a fosse o jeito que situação. todo mas a questão é você entender os fundamentos do que tem valor para as pessoas que estão envolvidas naquela proposta de troca. Sim. E aí, isso é que vai guiar uma melhor instrução, né? Uma melhor decisão para que se opere numa visão ganha-ganha, ou enfim, e que se use a criatividade para contornar os desafios, porque os desafios eles são limitadores essenciais
que vão tecer essa rede de trocas, Sem dúvida. né? E que posicionam o limite estratégico ou tático ou operacional das pessoas que estão ali naquele ambiente, naquela troca. Então, basicamente, é isso que envolve todas as decisões, né? Vai ter uma troca, vai ter uma oferta, vai ter um valor, essa troca ela vai gerar mais valor, e ambas as partes estão interessadas em fazer aquilo. Algumas pessoas são mais interessadas do que outras, enfim, algumas pessoas são mais dispostas a repensarem os seus pontos de vista, os seus limites, entendeu? Em detrimento ao outro. E aí vai da maturidade emocional, da maturidade, né, do conhecimento sobre o seu propósito, sobre o propósito do outro, para que você possa adentrar o mundo de uma maneira mais saudável, né, e mais realizada, né? E o que ficou claro é que nós estamos tratando de ambientes complexos e é complexo também resolver essas situações, né? Pelo que você está colocando, também não é um processo fácil, é um processo de estudo, de observação, de teste, né? Às vezes você vai testar alguma coisa que não funcionou para aquele grupo, para aquela pessoa, mas você vai ajustando, você vai moldando a sua maneira de agir, né? Então, não existe respostas prontas, é observação, é estudo, é análise, é teste, são métricas que você vai medindo os resultados que você vai obtendo a partir disso. É um trabalho realmente de cultivo, né? É como aquela pessoa, Cultivo. é como você olhar aquela pessoa que vai plantar, ele vai observando, ele vai podando, ele vai ajeitando a terra, ele vai regando, e pela experiência vai chegar um momento, evidentemente, que ele tem domínio sobre aquilo, porque ele levou um tempo ali de observação e agora não precisa mais fazer esse tipo de observação, porque ele já adquiriu um conhecimento de como lidar com aquela situação. Isso leva, às vezes, tempo, meses, anos, né, para que você possa atingir o seu objetivo. Bom, Cris, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, um bate-papo interessantíssimo, né? Um tema de fato instigante e que demandaria aí mais tempo para que pudéssemos desenvolver mais. Mas o podcast é esse mesmo, é essa a ideia, e queria deixar esses minutos finais para que você pudesse deixar um contato, falar, deixar uma frase aí para os nossos ouvintes, para que possamos fechar o nosso podcast. Ai, maravilha. Eu convido a todos a experimentarem a Cristal, né, que é a nossa inteligência artificial, que ajuda na análise e na elaboração de decisões, melhores decisões dentro de sistemas complexos. Vocês podem acessar o nosso site, que é innovati.io. Para testar a Cristal, é só por um /propósito, né? Assinar a nossa newsletter, que tem ali logo na entrada do site, e com isso adentrar aí numa jornada que a gente chama de jornada disruptivos, para tornar o seu processo criativo muito mais tranquilo, menos doloroso, né? Essa parte de testes, de ficar tentando identificar, né? Vai demorar menos tempo para você encontrar as melhores respostas, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Cris, eu te agradeço demais a sua disponibilidade, o seu carinho por atender a solicitação do canal para poder realizar essa entrevista e levar esses conhecimentos para o nosso público, né? Então, eu queria agradecer demais a sua disponibilidade e, prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que
que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!